O levita, o salmista Davi, ele disse assim: Senhor, prepara uma mesa para mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. E é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, hoje e para toda a eternidade. Davi, ele descreve esse cântico porque ele era um levita, ele era um músico, um instrumentista que tocava harpa. E ele louvava o Senhor constantemente, porque essa é a alegria daquele que serve a Deus. Quem tem Deus na vida sabe que o louvor, a adoração a Deus alegra a nossa alma. E até o salmista em outro texto vai dizer que diante da presença dele, até a tristeza, ela salta de alegria. Talvez justamente por esse motivo. Talvez o salmista nesse momento estava triste, estava chateado, como talvez você possa estar agora. Mas comece a louvar ao Senhor. Coloque um louvor, uma adoração, e você vai ver que através desse louvor, essa adoração, adorando ao Senhor, Ele receberá como cheiro suave as tuas narinas e Ele vai te trazer a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento vai te fazer compreender, entender o porquê desses problemas, dessas lutas, essas adversidades, e vai te trazer um refrigério e vai te trazer uma paz sobre tudo isso. Porque como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus te ama extremamente, você é uma pessoa extremamente importante para Deus. Entenda bem, corre sangue real nas suas veias. Os seus familiares, Jessé, os seus 7 irmãos, não via Davi como rei. Via Davi como um pastor de ovelhas, de poucas ovelhas ainda, né? Um indigno, alguém que não merecia, alguém que era isso, alguém que era aquilo, era por isso, era por aquilo, ou por aquilo outro, e Davi não prestava, e Davi era um lixo, e ele era excluído, até pela sua própria família. Davi era tido como nada, mas enquanto pessoas viam Davi como um lixo, um pastor de ovelhas que não era nada, Deus já via Davi como o rei de Israel, aquele que ia reinar no país, reinar em toda a cidade, ia ficar no mais nível, o nível mais alto da sociedade, estaria ali Davi. Então, se você é excluído pela sua família, já foi excluído pela sociedade, já passou por muitas lutas e batalhas, né? Você nem entendeu por que foi tanta luta, tanto sofrimento, tanta aflição, porque para você sempre foi difícil. Muito mais difícil do que para os outros, que outras pessoas conseguiam muito fácil, para você era com muita dificuldade para conseguir. E você até conseguia, mas com muito esforço, com muita luta, com muita dificuldade, e foi muita prova, muita injúria, muita calúnia, né? Muita adversidade, muitas provações. Assim foi com Davi. Porque Deus prova e prova como ouro no fogo. Ele não pega e não eleva os capacitados, mas Ele capacita os teus escolhidos, né? Então Davi, ele cuidava das poucas ovelhas, mas veio um leão. Ele partiu para cima do leão, catou no braço aqui, rasgou o leão no braço. A mesma coisa, veio um urso pegar a ovelha, ele partiu para cima do urso, rasgou ele na mão, do mesmo jeito. E aí havia uma guerra em Israel, os filisteus estavam ali afrontando o povo de Deus, querendo matar o povo de Deus, querendo destruir o povo de Deus. Davi já tinha sido ungido. Ungido por quem, apóstolo Newton? Foi ungido por o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele é chamado a Deus e Deus fala para ele: até quando você vai ter pena de Saul, se eu já tenho rejeitado? Já levantei alguém maior e melhor do que ele aqui, ó. Enche o seu chifre de azeite e vem. Por que enche o chifre de azeite e vem? Porque ele já estava lá no pasto com Davi. Enquanto Davi estava na prova, na peleja, matando o urso, matando o leão, ninguém viu. Mas Deus viu. A coragem, a vontade, o esforço, o zelo pelas ovelhas do Senhor. E ali Deus foi e levantou ele, falou: não, ele é zeloso. Então esse aqui que eu vou chamar. E aí a Bíblia vai dizer que Deus viu o sofrimento de Davi lá. Naquele sofrimento, naquela batalha. E já veio e ungiu ele a rei. Ungiu ele a rei diante de quem? Diante dos irmãos. Diante do pai, diante da família. Da família que muitas vezes não via ele como alguém importante. Não via ele como alguém que merecesse dignidade, respeito de verdade. Davi era humilhado pela sua família. Davi foi muito maltratado pelos seus. Olha isso. Então, se você passa pela mesma situação, é porque Deus te chamou para algo grande.
Porque Deus prova e prova como ouro no fogo. Isso não quer dizer que o que eles fizeram, ou talvez estejam fazendo, não sei, o histórico da sua vida, porque tem gente aqui que fizeram, e tem gente aqui que está passando nesse exato momento por isso. Então entenda bem, Deus está falando com você. Então você passa por isso porque Deus tem algo honroso para você. Não é porque Deus pediu para que eles fizessem isso não, tá? Deus não pediu para eles serem assim, Deus não falou para eles fazerem esse tipo de coisa, né? Deus não pediu para que eles tomassem essas atitudes, porque tem gente que depois quer justificar-se, né? Eles fazem as palhaçadas, vêm com falta de respeito, humilhação, tiração, depois fala, não, mas foi para Deus abençoar ele. Era o projeto de Deus, era o propósito de Deus. Gente que não quer assumir a sua própria responsabilidade dos seus erros e não quer melhorar, né? Então a pessoa sempre arruma uma desculpa pelo seu erro, pela sua falha e pelos seus defeitos. E não querem procurar melhorar, né? Porque quem quer melhorar fala, não, eu errei, pisei na bola, dei mancada e não vou praticar mais essas atitudes. Eu vou me policiar e vou me tornar alguém melhor. E não vai ficar costurando ideia furada, né, de sem futuro, querendo justificar-se. Porque o que está certo, está certo. O que está errado, está errado. E Deus não vai correr com o que está errado e nem vai passar o pano em cima da sujeira de seu ninguém. Né? Porque Deus é justo. Ele é o justo juiz. Ele não está com o injusto, ele está com o injustiçado. Você que foi injustiçado, você que foi injustiçada, Deus está com você. Deus está com você. E Deus ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai te prosperar de uma forma tão grande, tão incrível, que eles vão se arrepender amargamente de ter te tratado como um lixo, como um nada, como um ninguém. Porque na frente uma coisa, por trás outra coisa. Na sua frente está com você, por trás caluniando, com mentira, com pilantragem, falando da sua vida, te prejudicando, denegrindo a sua imagem. Por quê? Porque não consegue ver o brilho da presença de Deus que está na sua vida. Porque no fundo é uma inveja incubada neles que eles queriam ser você. Davi agora, cheio da presença, que a Bíblia diz que quando Samuel derrama um azeite sobre a cabeça dele, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele foi cheio do Espírito Santo até o tutano do osso. O Espírito de Deus se apoderou dele. Então é esse Espírito de Deus que se apoderou em você que está trazendo aí uma divisão. Que está trazendo uma confusão, uma contenda. Que começa o mexerica, a fofoca, porque tem gente que não aceita que você é o escolhido de Deus. Porque tem muitos da sua família que queria ele ser. Não, é ele que tem que ser. É ele que tem que ser. É ela que tem que ser. Não é. É aquele que Deus escolheu. Deus escolheu você. Se Deus escolheu você, é você e pronto, e acabou. Eles vão ter que entender. Se eles não entendendo ou não entendendo, vai ser você e pronto, e acabou. A única diferença é que eles vão ver você brilhando, vai querer estar lá e não vai poder estar com você. Por quê? Pela injúria, pela calúnia, pela mentira, pela difamação, pela traição. Olha isso, porque se você é como Davi, você vai ver que quando Davi toma um reino e senta lá no trono, você não vê os irmãos dele lá não. Eliabe, Abinadab, Samá, Simeia. Você não vê os irmãos lá dele lá. Você não vê o pai dele lá, Jessé lá. Você não vê. Por quê? Porque Davi ele agia de forma clara. Tem dois tipos de pessoas no mundo, né? Platão ele via as coisas como elas deveriam ser. E Aristóteles, né, que foi ali seu discípulo, que para mim superou o seu mestre, ele vê as coisas como elas realmente são. Então tem pessoas que vê as coisas como elas deveriam ser. Ah, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que assim seria muito bom. Eu acho que se assim seria agradável. Eu acho que assim seria melhor para mim. Claro que é. A gente não é imbecil. A gente olha e analisa. Poxa, se fosse assim era incrível, né? Poxa, se fosse assim seria maravilhoso. A gente tem sonhos, projetos. Isso é pautado também em cima disso. Claro que sim. Só que na verdade a gente tem que ser razão, né? A gente olha e fala, poxa, seria bom se fosse assim. Só que não é assim. As coisas são assim, assim e assim. Eu sou como Aristóteles, eu vejo as coisas como elas são e não como elas deveriam ser. Porque muitas vezes até o que deveria ser, né, não é nem da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Deus está te honrando, está te entregando bênção e vitória. Recebe aí, ó. Recebe aí, ó. E todo mal, toda seta, sai, sai. Cai por terra, sai. Em nome de Jesus, compartilha, se inscreve aí, me segue, amém? Deixa um miminho aí se você quiser também, que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, a vitória é sua, em nome de Jesus.